Bom pessoal, olá a todos. Eu vou fazer um vídeo aqui para estrear, já para ver se o notebook tá bom, gravando, captura de tela direitinho. E já vou começar abordando um tema mais polêmico, né? Falar do capiroto. Porque teve uma questão que foi discutida lá no grupo que eu fiz, e eu acho que eu não falei especificamente sobre esse assunto, né? De tentação. O que tenta as pessoas? Porque a maioria das igrejas falam, né, que a tentação é do diabo, o diabo tá me tentando, não sei o quê. E tem um tema que eu queria abordar, que eu já falei sobre Satanás na Bíblia, mas não sobre isso, ok? No vídeo Satanás na Bíblia, quem quiser ver é só digitar aí no YouTube Analisando as Escrituras, Satanás na Bíblia. Vocês vão ver o vídeo onde eu explico o conceito de diabo. Nesse vídeo eu falei que Satanás na Escritura ele não é um ser antropomórfico, ele é apenas um conceito. Um conceito que significa opositor, adversário e inimigo. Não um ser antropomórfico, com anjo, chifrinho, isso aí tudo é mitologia pagã. Inclusive a Bíblia não traz descrição do diabo, né? É engraçado que a nossa concepção do diabo também é uma concepção pagã, né? Vermelho, de chifre. Isso tudo vem da mitologia grega. Como por exemplo o chifre vem lá de Poseidon, os chifrinhos, ó, que nem você vê aqui nessa série Lúcifer, vem lá dos sátiros, né? Dos gregos. Então é tudo uma concepção pagã, ok? Mas dentro da escritura ele é só opositor, adversário e inimigo. Eu vou tentar deixar o vídeo aqui na tela final desse. Mas eu vou dar só alguns exemplos aqui, talvez alguns até que eu não tenha falado no vídeo, porque no vídeo eu só expliquei o conceito. Aí vocês vão entender melhor esse conceito, ó. Opositor, adversário e inimigo. Por exemplo, Jesus chamou Pedro de Satanás aqui, ó. Jesus disse que iria sofrer, padecer na mão dos homens quando ele fosse para Jerusalém. E Pedro, tomando a palavra, né, começa a repreender Jesus dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Aí Jesus se vira para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Outras traduções, que me serve de pedra de tropeço. Fazendo um trocadilho com o nome de Pedro, né? Pedra, Pedro. Aí algumas pessoas falam: Ronaldo, mas aqui o diabo tinha possuído o apóstolo Pedro. Então o diabo é bonzinho? Porque aqui Pedro estava cheio de compaixão, ele não queria que Jesus passasse por aquilo. Então por que Jesus chamou Pedro de Satanás, Ronaldo, aí? Ele chamou Pedro de Satanás porque Pedro estava se opondo a algo que no entendimento de Jesus deveria acontecer. Jesus tinha que passar por isso, era o entendimento de Jesus. Aí Pedro está se opondo, ele fala: não vamos permitir que isso aconteça de modo nenhum. Então no momento que Pedro se opôs, ele se tornou um opositor, um adversário, um Satanás. Esse é o conceito da palavra, ok? Outro exemplo que eu sempre cito é o censo de Israel. Quando você pega aqui no livro de Samuel 24:1, você vê que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E já quando chega em Crônicas, um livro que foi escrito depois do cativeiro babilônico, foi Satanás. E aí, quem que incitou Davi a fazer o censo? Foi Satanás ou foi Deus? É claro que aqui, na verdade, o que um autor chama de ira do Senhor, o outro chamou de Satanás, que é uma adversidade, uma oposição, algo que estava adversando, e era do próprio rei Davi. O rei Davi, de alguma forma, ficou com o ego inflamado, quis enumerar Israel e Judá para mostrar o quão poderoso ele era. Então isso inflamou o ego dele, uma ideia opositora, adversa. Isso que é o Satanás. O que o autor de Samuel chamou de ira do Senhor, mas em conceito seria o mesmo. Outro exemplo aqui em Lucas. Jesus diz: eis que eu via Satanás. Não, perdão. Eis que Satanás vos pediu, ele fala para Simão Pedro, para vos ir andar com trigo. Mas eu roguei por ti, Simão Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Engraçado, né? O diabo fica pedindo os apóstolos para Jesus. Como é que é essa história? Ei, Jesus, vem cá, dá Pedro para mim. É claro que não teria lógica nenhuma, né, pessoal? E fora que aqui no contexto, Jesus não expulsou o Satanás, não queimou o Satanás, que nem você vê nas igrejas por aí. Jesus rogou por ele. E aí, como é que fica? É claro, porque quando Jesus fala aqui que Satanás pediu por ele, ele estava dizendo que Pedro estava tendo ideias adversas, ideias contrárias às coisas que deveriam acontecer. É meramente isso, por isso que Jesus rogou, porque não é um ser físico que você possa expulsar, um ser espiritual que você possa fazer um exorcismo, ele simplesmente rogou por ele. Aqui, ó, e Jesus disse em Lucas 10: eu via Satanás como um raio cair do céu. Muitas pessoas enxergam aqui uma literalidade, né, que Satanás caiu do céu. Eu sempre pergunto: então quando que foi a queda de Satanás? Foi no Éden? Seria lá no Apocalipse, que as pessoas tomam para o futuro? Ou foi aqui na hora que Jesus estava ali falando com os discípulos? Sendo que aqui no contexto não tem nada a ver. Jesus mandou 70 discípulos pregar e ele falou que eles teriam sucesso. Aí quando eles voltam, eles têm sucesso. Ele fala que até os demônios se sujeitaram, que ninguém se opôs a eles, ninguém se adversou a eles. Aí por isso que Jesus fala: eu via Satanás, os inimigos do Evangelho, os opositores do Evangelho caindo do céu. É isso que Jesus está dizendo.
Até porque no contexto não teria lógica, né? Jesus está elogiando aqui os discípulos, aí ele interrompe o elogio para falar: ah, pessoal, peraí, eu vi Satanás cair do céu lá no passado, sabe, lá no Éden. Ah, mas continuando, eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião. Não teria lógica, então aqui é só meramente um conceito. Coríntios as pessoas usam muito também, né? Quando fala assim, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Mas o que Paulo está falando aqui? Vamos ver uns versículos antes, ó. Falsos apóstolos. Falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás, ou seja, o inimigo, os inimigos do Evangelho, se transfiguram em anjo de luz. Aí continuando ele fala: não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça. Então, do que Paulo está falando aqui? É de um ser espiritual, um arqui-inimigo de Deus chamado Satanás? Não. Ele está falando de ministros, pessoas que ministravam o Evangelho, que estavam, na verdade, se opondo ao Evangelho, sendo inimigos, adversários. Engraçado que esse versículo aqui de Paulo serve bem para pastores, né? Mas isso eu acho que é pouco lido nas igrejas. Ah, Ronaldo, mas o diabo envia sim seus demônios. Bom, não segundo a Bíblia. Você pode ver aqui em 1 Samuel 16,14 que Deus mandou um espírito mau atormentar o rei Saul, ou em Juízes 9,23 que foi Deus que mandou um mau espírito atormentar Abimeleque. E aí, como é que fica? Então, não tem como, não tem nenhuma passagem na Bíblia que o diabo fica mandando demônios atormentar ninguém. Isso aí não tem. Então, de onde vem o pecado do homem? Deus deu ao homem, eu já falei isso em outros vídeos, uma inclinação para o bem e uma inclinação para o mal. Yetzer Hatov e Yetzer Hará. Já até expliquei isso num vídeo. E Deus deu inteligência ao homem para saber discernir entre o bem e o mal e saber decidir se vai seguir o bem ou o mal. Por exemplo, você está com raiva de alguém, você está com uma arma na mão. Você tem inteligência para decidir se você vai atirar naquela pessoa ou não, porque se você atirar, você sabe que você vai cometer um crime, você vai ser punido pela justiça, você vai passar uns bons anos na cadeia, você vai prejudicar a família daquela pessoa, etc, etc, etc. Então, para isso, Deus deu inteligência ao homem. Então, é você que decide, Deus não tem nada a ver com isso. Ah, eu vou ali cometer um roubo por sua conta. Como diz um ditado antigo, sua cabeça é seu guia. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E olha o que o Tiago diz aqui, ele diz a mesma coisa, ó. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, ó, tentado, aí vem a tentação, quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Essa palavra aqui, concupiscência, na verdade, se a gente for levar para o aramaico, ou para a peshita aramaica, ela significa Yetzer Hará. Tanto que as versões aramaicas do Novo Testamento, eles traduzem assim. Então o que Tiago está falando? Cada um é tentado pela sua própria inclinação para o mal, o seu desejo. É isso que ele está falando. Aí ele fala que depois, havendo a inclinação para o mal concebido, ela dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. É isso que Tiago está falando. É o mesmo que Jesus falou aqui em Marcos 7. Numa questão alimentar, ele fala que não tem nada de fora que entrando no homem que possa contaminar. Aí depois Jesus explicando para os apóstolos, ele fala: e dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Por quê? Porque do interior do coração dos homens, do interior do coração dos homens é que saem os maus pensamentos, adultério, fornicação, homicídio, furto, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Aí ele conclui dizendo: todos estes males, não alguns apenas, todos estes males procedem de dentro, não de fora, não de uma tentação demoníaca, não de nenhum ser do mal. Todos os males procedem de dentro, do próprio coração do homem, ou seja, da sua Yetzer Hará, da sua inclinação para o mal, do seu desejo. E é isso que contamina o homem. E não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus aqui. E por fim eu termino deixando aqui a saga da serpente, né, a serpente do Éden, porque aqui em Gênesis, no hebraico, o texto faz um trocadilho da palavra serpente com a palavra desejo, que são parecidas. É Nashá e Neshé, se eu não estou enganado. Eu tenho no blog, eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo. Mas na verdade, essa alegoria do Gênesis, ele está dizendo que foi o próprio desejo de Eva que tentou Eva. Por isso que o hebraico faz esse jogo de palavra. Porque o autor sabia que um leitor de hebraico ou um judeu, ele entenderia que aqui ele estava se referindo a Yetzer Hará, a inclinação para o mal, ou literalmente desejo, ok? Quem sabe uma hora, se vocês quiserem, eu possa discorrer de alguns outros versículos aqui. Mas lembrem disso, esse termo Satanás é um conceito e cada um é tentado pelo seu próprio desejo, pela sua concupiscência, pela sua Yetzer Hará. Inimigo, o dragão do Apocalipse, que é um eufemismo para a serpente do Éden, é uma referência aos inimigos de Israel. Adversário, você vai lá no livro de Reis, ou na jumenta de Balaão, lá de Números, o anjo do Senhor foi enviado como um Satã para Balaão, um adversário.
É a mesma palavra, opositor. Já mostrei alguns exemplos aqui, que nele de Pedro. Pedro estava se opondo ao que deveria acontecer. Aí Jesus chamou o próprio Pedro de Satanás, ok? Então cada um é tentado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo, ok? Paz a todos.